Com 20 pessoas, não dá para dizer assim, eu não vou ter necessidade de ter uma área de RH. Você vai ter, entretanto, em alguns pontos específicos. Né? Então não é explodir todos de uma vez, né? É explodir aquele que mais precisa. Exatamente. E mais ou menos esse caminho. Tá certo esse caminho? Mais naquele sentido do cresce e organiza, né? Sim, que a gente fala também, que é assim, não adianta eu olhar, até pegando do ponto de vista do RH mesmo, Sim. né? Como eu mencionei, ir lá e buscar uma estratégia já formatada, vou fazer esse RH aqui no passo a passo, vai ser assim, então o próximo que eu vou fazer agora é a área de treinamento. Só que aí eu tô com a minha demanda ali, que ela já é liderança. Já tem confusão de cargo e liderança, então né? eu já tenho que trabalhar isso de uma forma mais rápida, né? E isso vai ter desdobramento provavelmente depois na área de treinamento. É que a ordem, ela não é muito lógica, sim, né? Ela vai depender muito do contexto. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira e hoje vamos falar muito sobre RH, aquele setor importante da sua empresa que cuida de gente, porque todas as empresas são feitas por gente. E nada mais, nada menos hoje do que a nossa coordenadora, uma pessoa apaixonada pela área, que é até gostoso de ouvir ela falar, ela explicar, porque realmente vem de dentro, uma paixão muito, muito significativa pela área. Arlene Santos, obrigado de novo por estar aqui sentada, né? A gente já bateu um papo aqui, eu acho que logo no comecinho. No comecinho, né? Sim, do Pode Contar. Foi incrível participar, é sempre um prazer dividir não só a mesa, né? Mas também os dias aqui com você, enfim, com a equipe também. E basicamente, assim, um privilégio, porque sentar nessa cadeira onde passaram também tantas pessoas interessantes, tantos assuntos relevantes que nós estamos trazendo, né, para os empresários. Então, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. E hoje não vai ser diferente, né? A Arlene realmente assim, revolucionou o nosso RH e hoje é algo que a gente tem muito orgulho de contar essa história, né? Então a gente estava aqui nos bastidores pensando o que a gente poderia levar de forma muito prática, né, para os empresários nesse bate-papo. E aí a gente pensou na questão de bater um papo sobre a evolução do RH, né? Das empresas que começam, que não tinham e que começam a sentir essa necessidade, essas fases. Então, Arlene, por favor, vamos começar um pouquinho aí, porque as empresas assim, vamos fazer uma pequena reflexão aqui. As empresas começam com né, com o dono, sim, né, com um engenheiro, com um contador, com um cozinheiro. E aí você vai, 2 pessoas, essas 2 pessoas normalmente é irmão, o tio, sim, primo. É verdade. E aí a gente está falando de empresas raízes, né? O empreendedorismo do Brasil é algo enraizado, está no sangue. Então, realmente, todos começam assim, sem recurso, muitas vezes, sem um business plan. Sem uma estrutura. Né? Eu analisei o que eu vou fazer. Não, vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Exatamente. E aí a pessoa, de repente, começa a sentir a famosa dor de pessoas, né? O problema é pessoas, eu não acho pessoas, eu não consigo controlar pessoas, ninguém fica. E aí vai uma lista aqui que a gente podia ficar aqui que nem aquela... Exato. Né, ficar alguns episódios aqui falando sobre quais são as queixas dos empresários. Mas vamos tentar estruturar um pouquinho aí como talvez seria esse começo, né? Como que a gente vê que as empresas, né, hoje em dia se comportam? Relata aí aquele Perfeito. Comecinho. Vamos começar lá no... Né? Sim, no eu dono ali, no dono dependência. Direto do início, isso mesmo. Acredito que muitos empresários e empresárias vão se identificar com esse cenário, porque, com certeza. Inclusive, né, você aqui como empresário pode falar muito bem disso, mas nós como RHs também, nós sentimos, né, essa dor junto com os donos das empresas, enfim. Porque quando há esse início, muitas vezes, eu acredito até que em alguns momentos a própria pessoa, né, o próprio fundador da empresa, ele nem imagina o quanto de possibilidades e ferramentas já existem para tratar essas dores que elas aparecem, né, no meio do caminho. Então, existe, ao meu ver, um ponto que é um ponto de consciência, né, que ele vai se construindo ao longo do tempo.
É claro que uma empresa, quando ela inicia, ela tem diversas prioridades. Sim. Né? Então, é aquela coisa assim, do que eu vou atacar agora. Então, Sim. acaba ficando, né, aquele cenário onde tudo é muito importante, porque no que você colocar uma energia ali vai expandir, vai fluir, enfim. Então, no início ali da empresa, eu creio que o empresário ele vai ter essa demanda de identificar qual é a sua prioridade do momento. Sim. E aí a gente pode passar por várias áreas. Sim. E certamente, né, se a gente vai adquirindo aí uma certa maturidade, trazendo mais pessoas para esse time, e às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, mas ter um RH, né, uma área de recursos humanos é para uma empresa muito grande. Sim. Né? E não é a realidade, porque aonde nós já temos ali um certo grupo de pessoas, já é possível ter processos de RH, né, já iniciar, e de fato é o ideal, né, que a gente comece o quanto antes. É o quanto antes houver essa consciência e houver essa priorização, porque, como eu mencionei anteriormente, existem, né, diversas prioridades. É importante falar disso, né, porque senão fica algo muito prático, assim, eu preciso ter todas as áreas no dia 1 da empresa. E não necessariamente vai ser nesse time, né, nesse momento. Então, é importante que haja essa construção onde o empresário, né, ele vai identificando ali qual que é a prioridade do momento. Mas, certamente, tendo mais pessoas nessa equipe, então, para a gente ter uma certa referência, assim, eu acredito que ali em torno de 10 pessoas, onde você já tenha acima de 10, 15 pessoas, já é o time, assim, perfeito para a gente iniciar, né, pensando numa estrutura geral de uma empresa, de destinar um certo recurso ali para essa área de RH, de recursos humanos, para começar a formatar todo esse modelo ali de trabalho de gestão de pessoas na empresa. É aquela ideia, né? Quanto antes, melhor. Mas entendendo que vão ter prioridades e que não dá pra gente negar isso, né? Dentro do contexto empresarial que a gente conhece, onde tudo também existe ali uma certa burocracia, existe uma certa... Tudo é necessário, Tudo é necessário, exatamente. Então, é importante ter essa consciência de que em algum momento em que houver, né, essa possibilidade e for viável ali dentro do contexto da empresa, já pode investir na área que vai ser o momento ideal. Exatamente. Eu vejo muito assim que a primeira fase das empresas, como um todo, né, não falando só do RH, ela é muito da venda, né? Do faturamento. Então, assim, realmente o cara sai falando, cara, preciso vender, eu preciso pagar meu investimento, eu preciso... tô sozinho ainda e vendendo, fazendo e tal. Então ele realmente não tem essa necessidade de processos, talvez, do RH, porque tá tudo na cabeça. Mas foi uma coisa que me marcou muito que você falou e que vale a pena a gente citar para eles, assim, quanto mais cedo melhor, porque não tá... não será perdido. E não tá viciado, né? Exato, assim, então você não... Depois é mais difícil você contornar. Né? Vamos pensar numa analogia de criar um filho, né? Se você não cria ali até os 7, 8 anos uma estrutura talvez emocional, uma estrutura de conceitos, com 14, 15 vai ficar mais difícil. Precisa voltar um pouquinho depois para tentar recuperar. Parece até a idade de filho, né? Agora me diz assim, até 8 funcionários, até 8 anos, né? 8 funcionários, cara, tá na hora de você se dedicar muito a isso, porque tá cru, né? Tá fácil você conduzir. Perfeito. Com 50 e tá solto, cara... Mas era assim, agora não é assim, agora como que faz? Então... Perfeito. E aí entra até um ponto, Fábio, que é muito relevante até trazer também para os empresários, que ao iniciarmos na área de RH, tudo é muito importante também dentro do contexto do RH, porque dentro do RH nós temos várias frentes, né? Até para a gente fazer aqui uma definição mais clara para quem nos assiste, é que o RH, assim como é conhecido, né, essa sigla que é tão comum, a gente vê falar RH para lá, RH para cá, e nada mais é do que aquela área que ela vai estar focada em pessoas. E sabemos que todas as empresas, né, a grande maioria delas, são formadas por pessoas, independente do seu tamanho. E dentro dessa área de RH, nós vamos ter algumas divisões, vamos dizer assim. Né? Então, subáreas dentro da área de recursos humanos. Onde uma delas, eu diria que ela é basicamente por onde todas as empresas começam, que é basicamente a área de departamento pessoal, que é aquela área que ela está lidando... Exatamente. Ele está lidando com as questões básicas, né, relacionadas a pessoas. E aí é até interessante falar disso, porque a gente começa a fazer até uma
uma analogia ali até com uma teoria de necessidades, vamos dizer assim, Sim. né? Porque se a gente não começa pelo básico, então imagine os nossos colaboradores soltos, né? Soltos, eles não tendo uma referência ali de departamento aonde possa tirar certas dúvidas, por exemplo, básicas, como Sim. que dia cai o meu pagamento, né? Ou Sim. tive alguma dúvida sobre o meu pagamento, sobre Sim. a minha folha de pagamento, enfim, alguma questão mais burocrática. Sim. Então, eu acredito que sempre fazendo essa analogia, assim, né, com necessidades, a gente começa na necessidade básica da empresa, que é o quê? Organizar processos básicos. Sim. Que é a contratação, a demissão. Exatamente. Vamos colocar uma benefício, férias, uma gestão de a benefício. legislação, a saúde Sim. ocupacional, né, saúde e medicina do trabalho, etc. Então, são questões básicas, porque a partir daí, a gente começa a desenhar novos cenários. Sim. E assim é justamente para as pessoas, né? As pessoas, elas acabam tendo as suas necessidades básicas atendidas. E a partir daí a gente começa a buscar outras necessidades que também elas vão surgindo para nós ao longo da vida. E assim é no RH. Então eu acredito que sempre começando a fazer montar essa base, uma base sólida, uma base com processos, uma base onde você tenha referências confiáveis, né? Parceiros também que vão trazer ali uma segurança, né? E claro, a gente não pode deixar de falar que o início da empresa, onde a gente está meio que conhecendo tudo, né? É importante que a gente tenha parceiros que vão nos orientar, que vão nos direcionar em alguns assuntos. Sim. Então, o empresário que ele está ali, diante de várias questões, seja de vendas, de tributário, né? De departamento pessoal, folha de pagamento, é importante que a gente tenha parceiros que vão nos ajudando a montar essa estrutura, né? Aí criando essas referências para nos ajudar no crescimento da empresa. Esse caminho é legal até porque é uma grande confusão. Quando a empresa é pequena, né? Vamos pensar que a gente está aí esmiuçando um pouquinho a fase inicial, né? Isso. Então a fase inicial ela acaba sendo um departamento pessoal, um DP. Exato. Em algumas regiões falam mais administração de pessoas, né? Também. Mas é folha, legislação, que data que eu posso contratar, que data que eu posso demitir, cálculos, lei, benefício que exige. Como estar em conformidade também. Isso né, mesmo, é como se fosse um momento de conformidade, né? Porque existe uma legislação, não dá para você esperar fazer isso. Exatamente. Normalmente, né? Acho que 99% das vezes com um escritório de contabilidade, né? Como o Silveira que está aqui para ajudá-los, né? Mas começa aí. E eu acho que é aí que causa uma grande confusão que é importante a gente citar, né? Até anotei aqui para a gente não esquecer. Cara, DP, que é departamento pessoal ou administração de pessoa, do pessoal, né? Como vocês quiserem definir, versus a diferença, né? É diferença. Não vamos falar versus, porque versus parece contra, né? Corinthians contra São Paulo, né? Não, DP contra RH não existe, né? É o mesmo time. Exatamente. É o mesmo trabalhando time. no mesmo objetivo. Exatamente. Então, existe uma grande confusão, né, Arlene? Sim, de fato. E uma coisa que eu posso detectar aqui com todos os anos de experiência do Silveira é que existe muita confusão e a gente senta com vários e vários empresários com um grande número de funcionários e essa confusão mesmo com 100, 200, 300 funcionários permanece. Porque tem um contrato que a gente faz, fala, DP é isso, a pessoa fala, não, isso é RH. Aí no outro fala assim, não, RH é isso, ele fala, não, aqui na minha empresa isso aí é DP. Então assim, cara, é um conceito aberto, né? Mas via de regra, né, Arlene, o DP é cálculo, vamos pensar assim, né, me ajuda depois a resumir, né? É cálculo, burocracia, lei, né? Então assim, e RH é cuidado com pessoas, estrutura, mais gestão, né? Então assim, vamos dar alguns exemplos do que está dentro da caixinha do DP? Isso, perfeito. E alguns exemplos, principalmente o que está na caixinha no RH, num senso mais comum, tá, gente? Faça do jeito que vocês quiserem, mas que esteja claro entre o DP e o RH quem é quem. Exatamente. Né, nessa função. Exatamente. É importante. Eu acho até muito interessante a gente trazer essa questão da estrutura do RH, porque muitas vezes o senso comum ele nos traz que o RH realmente é aquele departamento que paga, recebe, contrata, demite. Sim. Né? Esse é o senso comum mesmo. E quando a gente vai avaliar ali as sub-áreas dentro do RH, a gente
vê, né, que existem várias possibilidades, existem vários caminhos de atuação. Então, os próprios nomes, eles são muito abertos, realmente cada empresa acaba trabalhando ali no seu formato, mas basicamente é o que você falou, departamento pessoal vai cuidar um pouco mais da parte burocrática. Eu gosto de dizer até que o departamento pessoal, ele está um pouco associado ali aos processos burocráticos, né, ou aos processos de departamento pessoal, por quê? São aquelas atividades que elas são mais rotineiras, elas são mais específicas, né? Elas já têm ali uma razão de existir. Sim, tem uma norma, né? Tem uma norma lei, que nos né? traz ali o que fazer. Então, basicamente, a área de departamento pessoal, ela fica focada nesse tema. O que é importante porque nós sabemos que a legislação, ela passa por transformações a todo momento, né? Existem muitas atualizações. Então, quando a gente mistura... Que são de especialistas, né, Helene? Exatamente, são especialistas. Então, se a gente mistura muito isso dentro da gestão de pessoas, o que acaba acontecendo? Que a gente vê muito, né, até nos grupos de RH e para os profissionais de RH, há muito esse senso assim, do RH bombeiro, né? O RH Sim. que apaga incêndio, aquele RH que está ali resolvendo a burocracia quando ela acontece, enfim. E é o reflexo de uma área de departamento pessoal muito misturada dentro da área de gestão de pessoas. Então, eu defendo que mesmo que a gente tenha uma estrutura de RH enxuta, né, uma inicial ali, a gente já comece organizando a área de departamento pessoal de uma forma um pouco mais deslocada, né, ou subdividida. Pelo menos desenhado o processo, né? Exatamente, com funções específicas do departamento pessoal, olhando também ali para questões dos processos, né, que Sim. eles não podem ser negligenciados. Então, eu começaria definindo aí esse departamento pessoal de uma forma mais prática, né, e para todos os envolvidos, né? Porque Exatamente. Eu acho que a maioria, como a gente falou, vai terceirizar esse início. Exato. E o que a gente vê aqui é uma confusão. Exatamente. Assim, isso é do terceiro, né? No nosso caso aqui, isso é do Silveira Contabilidade, não, isso é interno. Aí, numa Sim. empresa é interno, na outra é do Silveira Contabilidade. Então, assim, isso tem que estar mapeado. Né? É um mapa macro, assim, vamos pensar com um macro fluxo, pelo menos, assim, sabe? Exatamente. E aí eu adiciono isso, Fábio, porque quando a gente desloca, então, essa área de departamento pessoal, né, a gente consegue ter uma estrutura ali um pouco mais desenhada, onde eu consigo usar a terceirização de uma forma muito positiva, né? Eu, ainda assim, que é uma área que eu tenho deslocada, uma área que eu tenho ali mais focada em processos, ainda assim eu consigo ganhar muito dentro dessa área, porque Sim. uma terceirização, ela me oferece isso, né? Ela me oferece eu terceirizar os serviços que muitas vezes eu teria que ter, talvez, várias pessoas. Né? Um especialista, vezes, porque a depender nenhuma pessoa técnico, né? somente, né? Seria suficiente, porque você tem toda uma estrutura dentro do departamento pessoal, você Sim. tem ali insumos, tem sistema, você tem legislação. Sim. Então, essa terceirização, ela já também te traz muito ganho. Deixa mais enxuto, né? Deixa mais enxuto, e a sua própria área de departamento pessoal, ela pode também focar em outras demandas que elas também estão associadas a essa área de departamento pessoal. Então, um exemplo seria benefícios, por exemplo, a saúde e medicina ocupacional, né, que é algo também que está ali dentro da área de departamento pessoal e que uma terceirização, claramente, né, ela não tem esse foco, né, ela não tem esse objetivo de atender essa demanda. Então, esse RH interno ali que a gente está dizendo, né, subdividir da área de Sim. departamento pessoal, ele vai estar ali para fazer todo esse papel da gestão do departamento Sim. pessoal, enquanto a contabilidade em si, né, a área de folha de pagamento da contabilidade, ela vai trazer todo esse suporte, né, seja um suporte técnico, suporte legislativo, né, de legislação e consultivo, né, como é o Sim. caso aqui da Silveira também. Então, existe aí esse, vamos dizer assim, esse universo do departamento pessoal dentro do RH. Eu gosto de chamar de caixinhas, né? Sim, Dividido ali as caixinhas. Então, a caixinha do departamento pessoal, ele vai ter esse foco. Eu defendo também que, embora o departamento pessoal ele tenha essa característica de ser uma área muito técnica, dentro de um RH, no qual a gente acredita até aqui na Silveira, né, no qual a gente aplica, é uma área que ela também tem que ser estratégica. Sim. Então, mesmo naquele início, onde a gente vê que, poxa, essa área aqui ela tá para executar a legislação, ou tá para acompanhar a legislação, mas ainda assim, ela é uma área estratégica dentro desse RH. Né? Então, o RH ele já nasce com essa característica. Se a gente está formatando ali a área de departamento pessoal, é entender quais são as oportunidades que eu tenho nessa área, e aí você ter esse suporte consultivo vai lhe ajudar bastante, né? Sem dúvidas, porque é algo novo ali para o empresário, para a empresária, então
é importante ter esse suporte, né? E a partir disso você já começa essa área pensando nela de uma forma estratégica e não apenas uma área para executar demandas, né? Receber ou demitir ou admitir, enfim. Sim. Me veio um exemplo aqui para você complementar que eu acho que fica muito prático, né? Então, assim, a gente está falando assim, cálculo, folha, contrato, essa parte burocrática, né? Que ela é necessária, né? Se o Ministério do Trabalho bater na sua porta, quem vai entregar a documentação vai ser todo o departamento pessoal, Perfeito. né? Então, e além disso, Fábio, eu até adiciono, né, que é um conceito até interessante dentro do RH do departamento pessoal, que é estratégico, né, esse pensamento estratégico, ele vai no sentido de a empresa ela já nasce indo além do que a legislação está colocando ali, né? Claro, a gente vai ter toda a nossa base, que ela é o que eu preciso entregar, né? Aquela base. Mas o departamento pessoal estratégico, ele está pensando também em ir além do que a legislação está trazendo, porque a gente está ali para pensar o quê? Nos nossos recursos, que são as pessoas, né? No que as pessoas, nas demandas das pessoas. Então, vou dar até um exemplo, até puxando, só fazendo um parênteses nisso, porque nós estamos no mês de abril, né, gravando esse podcast em abril, e recentemente nós tivemos uma atualização na NR1, que é a NR, vamos dizer assim, a mãe, né, de todas as NRs da saúde e segurança do trabalho, onde nós tivemos ali uma atualização referente ao quanto as empresas, né, passarão a ter essa demanda de dedicar mais tempo, recursos e ações. Responsabilidade, né? Aumento da responsabilidade, né? No tema saúde mental, por exemplo. Perfeito. E aí, quando você já tem essa visão de um RH, você já está construindo ele ali, né, o RH, nesse recorte que a gente está fazendo, departamento pessoal estratégico, ele já está além do que a legislação endereça, né? Então, assim, eu estou pensando numa atualização de uma NR1, por exemplo, onde nós já temos muito das nossas ações, elas já estão olhando para esse fator. Sim. Porque não é um fator... O movimento do começo aqui tem que estar olhando para ela já. Exato. Né? Não é um fator apenas da legislação, e sim é um movimento que vai acontecendo em decorrência dos momentos atuais, dos dias atuais do qual vivemos. Sim. Né? Então, o RH estratégico, ele está olhando nesse sentido. Sim, né? Então, perfeito. É naquele momento onde a legislação veio, ela não vem como algo... algo posto ali, e a gente precisa mudar 365 graus o que estamos fazendo por conta de uma legislação. E sim, já estamos acompanhando ali, né, de certa forma, e já tendo práticas nesse sentido. Perfeito. Mas assim, a questão do exemplo que eu estava dando, ótima observação, que era importante a gente tocar nesse assunto, porque imagina como você não vai ser estratégico pensando que você é responsável agora por algumas doenças que anteriormente não eram doenças do trabalho. E passam a ser. Né? E essa visão dentro do RH, ela muda bastante, né? Ela direciona o foco do RH, né? Em não seguir ali o que a gente tem de senso comum que eu mencionei anteriormente, que é o RH bombeiro. A gente apaga. Conforme aparecer aqui, a gente faz. Exatamente. E, na verdade, você está olhando mais à frente. Então, Arlene, assim, a questão dessa mistura mesmo, por exemplo, assim, a gente vê a questão do DP, sendo a parte mais burocrática, legislativa, cálculo, data, prazo, controle dessas obrigações, e o RH mais estratégico. Mas a gente vê muito, que eu queria até seus comentários, é assim, e que a gente já viveu isso, e as correções depois são um pouco mais doloridas, né? Assim, que você vê que o cara chega no escritório, a gente que assume muitas empresas com uma certa quantidade de clientes, acima de 100 colaboradores, 50 colaboradores, nossa, meu DP tava horrível, não dá certo, né, tá tudo errado e tal. Aí você vai olhar na essência, você vê que o problema é de RH, não é de DP. Então, por exemplo, assim, você tem cargos conflitando, você tem equiparação salarial estranha, você tem um cargo só na companhia inteira. É verdade. Né? Cara, e várias outras bizarrices, assim, que parecem, mas olha... Aí o cara já tem 30, 40 funcionários. Aquele negócio virou uma certa bola de neve que parece que ele vai ter que jogar tudo no chão e consertar. De fato, gente, jogue tudo no chão e conserte o mais rápido possível, né? Porque tomou depois consciência é o momento, né? Exatamente. Mas então você vê que já na queixa, no nosso diagnóstico, é de DP. Mas na verdade o problema é de RH. Né? Então, assim, porque a estrutura de plano de cargos e salários... Isso.
E várias outras ferramentas como essa, pesquisa de clima, me ajuda a lembrar outras aí ferramentas que são do RH. Você vai que ter cuida de gente. Todas as ferramentas de desempenho, né, avaliações, feedbacks, treinamentos. O próprio um a um com funcionários, os onboards iniciais, reuniões. Perfeito. Então, assim, tem que ser feita uma estrutura para tudo isso, né? Como é que você vai fazer uma empresa ser boa de feedbacks se ela não tem uma estrutura para esses feedbacks, a periodicidade, a cadência? Então, tudo isso é processo. A gente até falou, eu costumo resumir assim, DP não fala com pessoa. Quem fala com pessoa é RH. Sabe assim, talvez é só para tirar uma dúvida das festas, mas só para... Gente, a gente sabe que as empresas não são todas de um tamanho suficiente para ter 2, 3 pessoas no RH. Isso, sim. E, né, mais a terceirização da folha e tal. Ok, né? De repente é o dono que faz a administração de pessoal, faz o RH, faz o financeiro, cobra o escanteio e corre para cabecear, né? Sim, que nem o filme do Didi Mocola, para quem é da minha idade, né? Mas assim... Então tem muito disso, né? Então assim, aí é que começa a confusão, né, Arlene? E aí vamos tentar passar para talvez uma próxima fase. Sim, né? Perfeito. Eu acho muito legal, e a gente faz aqui no Silveira, na nossa gestão, junto com a Arlene, a gente busca abrir o organograma. Isso. Organograma é algo muito bacana, não só de gestão, mas ligado ao RH. Exatamente. Né? O organograma, as caixinhas, muitas vezes, vou dar um exemplo, você tem DP, que está lá dentro do RH, o que você faria. Né? Daqui a pouco você vai manter o DP terceirizado. Sim. E vai abrir uma caixinha do RH. Isso. Né? Depois você vai abrir essa caixinha do RH para talvez gestão de benefícios, TID, que é treinamento e desenvolvimento, que é a fase que nós estamos aqui muito mais maduras, que tem uma coordenação disso e tal. Então, assim, você vai explodindo, fazendo uma analogia também, explodindo, vamos pensar nessa fase de já começar a explodir. Isso. Entendeu? Financeiro era administrativo, concorda? Daqui a pouco o administrativo explode, vira administrativo e financeiro. Daqui a pouco o financeiro explode, contas a pagar, contas a receber. Isso. Sabe? E aí você vai abrindo as caixinhas conforme o tamanho da sua organização. Mas é bom você já brincar com essa projeção. Né? A gente não faz planejamento estratégico, planejamento tributário. Por que você não faz um planejamento do seu organograma na próxima explosão que ele tiver que fazer? Porque você soube crescer até agora, cara. Não tem por que você não acreditar que você pode ficar 3 vezes maior. É só ir explodindo, é só. Né? Parece a coisa mais fácil do mundo. O desafio é gigante, a gente sabe. Mas o crescimento é inevitável, né? E você olhar para o organograma estrategicamente tem muito a ver com RH estratégico. Então vamos falar um pouquinho dessa segunda fase. Ó. Talvez aquele primeiro momento que a gente pensa assim, ó, eu preciso não ter só DP. Isso. Eu preciso agora explodir o RH. Por onde eu começo? Interessante, Fábio, você citar essa questão do organograma, porque assim, ele tem, né, esse senso comum, onde a gente vê que as empresas elas olham para o organograma como algo muito futuro, ou muitas vezes por desconhecimento da ferramenta. Ou né? acham que ele é escrito em pedra, né? Exato. Engessado. E que daí ele tá daquela forma, né, e vai ser permanentemente daquele jeito. E não, o organograma ele vai acompanhando de fato esse crescimento, ele é vivo. Então, naturalmente, se eu já senti a necessidade ali de ter uma pessoa, né, vou trazer uma pessoa ali que ela vai ter essa demanda de pagar, de receber, de emitir nota fiscal, enfim, algo mais financeiro que geralmente também é uma necessidade bem inicial, né, das parece empresas. Parece que elas acontecem até meio juntas, né? Isso, exatamente, elas são ali bem juntinhas. Então, naturalmente, eu tenho necessidade dessa pessoa, eu já começo a ter esse olhar. Qual que é essa área? Uma área financeira, por exemplo. Então, só ali eu já teria um desdobramento. Para o RH, trazendo para essa necessidade, quando nós já temos ali, então, esse grupo de pessoas, já estou contratando mais pessoas, já tenho, de repente, ali uma necessidade de, justamente, ter uma pessoa para tirar as dúvidas dos meus colaboradores, por exemplo, para fazer um processo de recrutamento, para fazer uma admissão, uma demissão, enfim. Já está nascendo ali também uma área de RH. Dentro do setor ali. Dentro desse organograma. Então, é importante que essa construção do organograma ele vá acontecendo conforme o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Né? É algo vivo realmente. E aí, trazendo para o RH, é a mesma lógica. Né? Então, o que você bem mencionou aí, né, quando vai acontecendo essas explosões do organograma,
ela acaba acontecendo dentro dessas sub-áreas. Então, Sim. assim como o financeiro, assim como uma área de comercial, que depois Sim. a gente vai expandindo ali ela para as sub-áreas dentro da área comercial, assim é o RH também. Sim. E, naturalmente, naquela fase onde nós já temos um departamento pessoal mais formatado, ou mesmo iniciado, pelo menos, né, como nós falamos anteriormente, das necessidades básicas ali da Sim. empresa, é o momento de expandir esse RH para outras frentes. Eu acredito, até pegando um pouco do que você disse, né, essa questão do departamento pessoal, ele pode ser uma porta de entrada também para a gente ir construindo essa segunda fase do RH. Sim. Né, do que a gente está chamando aqui de segunda fase, que seria Sim. a fase mais de gestão de pessoas, vamos falar você assim. já está entregando o básico e você, né? Exato, e a gente vai indo mais para a área de treinamento, para a gente ir mais para a área de desempenho, para uma área que está focada ali em olhar, por exemplo, o plano de carreira dos colaboradores, né? Criar ali algumas estratégias para isso. Então, nesse momento, eu acredito assim que dá para usar esse departamento pessoal como uma porta de entrada. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós falamos ali de otimizar até nossos recursos, nossas ferramentas com parceiros, né? A própria contabilidade, a área de folha ali, ela vai ser esse parceiro para que essas atividades elas sejam direcionadas, né? E não fiquem ali dentro do departamento pessoal. E onde esse departamento pessoal ele já começa, até por ter uma visão também mais de recursos, de processos, a formatar o que a gente chama dos processos de RH. Né? Então, eu acredito que dá para usar ali nesse mesmo momento as próprias habilidades que a gente já tem no departamento pessoal para começar a formatar essa estrutura de processos do que será a área de treinamento e desenvolvimento ou a próxima área ali que for a necessidade, exatamente, que é o que nós falamos lá. Né? É importante a gente ter essa consciência do que é a necessidade do momento, porque às vezes a gente vai pegar ali um certo modelo, vamos copiar. dizer aí, né? A inteligência artificial vai nos falar como montar o RH, e aí a gente vai pegar ali o script e vai querer montar certinho, igual a gente recebeu ali na inteligência artificial, por exemplo. E não vai ser viável, porque é o contexto da empresa. Sim. Então, feita essa base de departamento pessoal, algumas empresas, por exemplo, vão ter uma necessidade de atacar um pouco mais a área de recrutamento. Sim. Outras empresas vão ter uma demanda, né, maior, por exemplo, em uma área de treinamento. Então, é muito particular. Sim. Nesse aspecto, Fábio, eu até vou aproveitar esse momento aqui para citar até a nossa própria consultoria aqui de RH, que faz exatamente esse trabalho, né? Aquele momento assim, onde o empresário tá sentindo ali as dores, mas assim, o que é o meu próximo passo? Né? Perfeito. Para onde que eu vou direcionar agora? E claro, assim como eu citei que um script ali de uma implantação de RH vai trazer, né? Agora você vai fazer isso, agora vai fazer isso. Para aquela empresa, pode ser algo muito particular. Por isso que é importante, né, até o que nós chamamos aqui na área de consultoria, que é o próprio diagnóstico, né, que é onde você vai olhar todo esse modelo que está sendo criado ali dentro do RH e você vai direcionar os esforços. Então, perfeito. Agora eu acredito que a gente tem que atacar mais essa área. E aí você vai transformando, né, essa área, que é só uma área de departamento pessoal, em uma área efetivamente de RH, de gestão de pessoas. Legal, legal. E até para complementar esse ponto que foi muito bem lembrado por você, aqui na Silveira, a gente sempre sentiu essa dor da confusão entre DP e RH. E aí acredito que já há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente criou uma consultoria de RH, né, que internamente a gente chama de BPO de RH, onde o nosso departamento pessoal, Folha, sente essas dores no cliente, aí vem um profissional de RH para fazer um diagnóstico e falar, cara, tem uma solução para você, tem uma saída. Porque naquele momento, muitas vezes o cliente está, cara, vou ter que contratar alguém de RH agora para interno, mas eu estou sem caixa e ainda não tenho uma quantidade de colaboradores. Ele falou, quanto antes começar, melhor. Né? Então, tem clientes novos que abriram aqui com a gente, com menos de 10 funcionários, que contrataram também a nossa área de RH consultiva para ajudar ele a montar jobs, né, que é a descrição dos cargos, para montar estrutura de plano de cargos e salários, para montar políticas, né? Políticas de RH, que, gente, é de cada um, mas uniforme, horário,
premiação. A regra do jogo. As regras do jogo bem claras ali, exato. né? Ao ponto também de ajudar a desenvolver uma questão inicial aí da cultura organizacional, também processos de recrutamento e seleção, que são todos conectados com o RH, naquela primeira definição que a gente teve. Então, caso a sua dor seja essa, de repente, que o departamento pessoal seu não atende, e tanto cliente Silveira, que de repente não tenha ouvido sobre esse projeto, que esse projeto começou muito acelerado e a gente nem divulgou muito, ou outros empresários que queiram entender se a sua dor é de DP ou a sua dor é de RH, a gente pode te ajudar na questão do diagnóstico aí. Mas que é fundamental e casa com o nosso bate-papo aqui, né, Arlene? Com certeza. Dessas fases de crescimento. Né? Eu até acredito muito, Fábio, que ao longo, até fazendo uma referência pessoal, eu acredito que ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, né, como profissional, enfim, a gente, ao longo do tempo a gente vai buscando criar algumas referências que vão nos ajudando na nossa trajetória. Perfeito. Então, muitas vezes nós estamos naquela fase onde, poxa, eu estou aqui indo para um caminho desconhecido, está surgindo uma necessidade diferente, no qual eu não tenho conhecimento, não sei. Eu acredito que quando a gente tem essas parcerias, né, essas pessoas ali aonde nós tenhamos um direcionamento, vamos dizer assim, num tema, faz total diferença. E numa empresa não é diferente disso. Exatamente. Né? A gente está ali, tem muitas coisas, até trazendo para a referência Silveira, que hoje, por exemplo, não é uma necessidade nossa, mas que daqui a 6 meses é algo totalmente novo. Quando o crescimento, ele vai trazendo isso, né? Fala, nossa, agora parece que a gente está precisando disso. E aí você vai adaptando, você vai fazendo essa leitura. Quantos a gente já não fez, né? Quantos já fizemos, exatamente. Sei lá, em 3 anos. E nesse caminho, sempre tivemos, né, parceiros, pessoas que foram nos ajudando nesse caminho. Então, eu defendo muito isso também, né? Quando a gente tenta percorrer ali um caminho muito sozinho e assim, sem olhar para o lado, sem trazer essas referências que, poxa, já estão ali, né? Já vivenciaram o que a gente vivenciou, né? Já passaram pelo que passamos, o caminho fica muito mais leve e mais tranquilo. Sou muito favorável a isso. Eu acho que a gente tem que ter referências de mentores, né? Isso. Assim, contratados ou um mentor, alguém que é do seu segmento e já passou por essa trilha que você está fazendo. Isso, né? exatamente. Os seus prestadores de serviço ali que são mais consultivos, uma contabilidade mais consultiva, um advogado mais estratégico, consultivo, podem ser seus mentores, né? Perfeito. Seu pai, talvez, que já teve empresa nessa mesma área ou é da área, pode ser uma pessoa que seja um seu mentor. A gente fala só para tomar muito cuidado com pai e mãe, né? Porque eles sempre vão achar que o filho tá fazendo tudo certinho, perfeito, e muitas vezes não tem um passado. É pessoas que já passaram por aquele caminho, né? Árduo, e primeiro já tiveram um grande sucesso. Exatamente. Né? Porque assim, já passou, mas todas deram erradas. Talvez você está procurando um mentor errado. E hoje, você segue um cara que você admira naquele segmento no Instagram. Exatamente. Informações gratuitas, né? Sim, sim. YouTubes gratuitos, Isso, né? De um cara que você gosta da linguagem, já é referência daquele segmento. Então, assim, gente, é só sair da zona de conforto mesmo. Exato. Informação tá aí. Exatamente. E aí, né, voltando até aquele ponto ali onde nós mencionamos sobre a nossa própria consultoria, né, que faz isso aqui dentro, que é essa questão de diagnóstico, né, que é onde a gente vai buscando essas referências e muitas vezes elas nos trazem contextos, né, elas nos trazem assim direcionamentos mais generalistas. E aí você ter um parceiro onde vai trazer também essa questão mais específica, ou seja, o que o meu negócio precisa, né? O que é para mim nesse momento, vai assim impulsionar muito. Não, exatamente. Né? Pode ter um custo até, mas vai te dar um outro patamar em muito menos tempo. Exatamente. Né? E aí direciona o seu foco aonde realmente é necessário, né? Onde precisa. Existe também alguns momentos em que parece que tudo é muito importante, de fato, dentro do RH é tudo muito importante. Sim. Porque a gente vai olhando ali as caixinhas, todas as caixinhas são muito relevantes. Entretanto, existe um time correto, né? Uma dor maior ali. Uma referência ali de momentos para cada coisa. Sim. Então, eu defendo muito também que numa construção do RH, nós olharmos para isso, né? Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é importante ter essa consciência de que fazer tudo ao mesmo tempo é muita coisa. Perfeito. Né? São muitas informações e muitas coisas muito importantes. E por serem muito importantes, vão demandar muita energia também, né? Muito foco, muito tempo ali, no qual, se a gente segmentar demais ali, querer colocar tudo de uma vez só,
a gente vai ter problema, né? Não vai ter e o empresário, ele tem uma coisa guerreira no sangue, assim, e um conceito, talvez, na sociedade, errado, né? Cuidado com a autossuficiência. O cara acha que é autossuficiente, sabe? Assim, ele não levanta a mão para pedir ajuda, né? Assim, aí ele vai afogando. Cara, levanta a mão para pedir ajuda, né? Tenta conversar com o seu contador para ver no que ele pode te ajudar, o seu advogado ou um mentor, alguma coisa assim. Mas esquece esse negócio de autossuficiência, né? Você precisa de ajuda para algumas coisas. Mas vamos começar a explodir essas caixinhas. Vamos dar exemplo assim, ó. Eu vou explodir lá do começo, aí depois você assume a explosão. Beleza. Quando chegar no RH. Tá bom. Então vai lá, dono. O dono paga, compra, vende, faxina, vai no banco. Hoje em dia ninguém mais vai no banco, mas aí de vez em quando eu entrego minha idade, né? Ou vai no banco virtual. Aí você explode lá, entre dois sócios e tal. Cara, você fica no administrativo, que eu fico no vendas, né? Que eu fico no comercial. Perfeito. Aí você vai lá, o comercial explode. Comercial ativo, comercial reativo, pós-venda, né? E aí você vem aqui para o administrativo explode, né? Vamos financeiro e RH, né? Departamento pessoal, RH, o nome que foi o inicial lá. Vai, Arlene, assume a explosão daí para frente, né? Tá ali no RH. Perfeito. Quais são a primeira explosão, talvez, a segunda explosão? Pode levar até em consideração o nosso próprio talvez exemplo aqui. Tá? Exatamente, perfeito. Dentro do RH, então, se a gente já está, né, nesse certo nível de maturidade, vamos dizer assim, né, para explodir ali essas caixinhas, esse organograma. Primeiro que é interessante a gente ir criando as referências dentro da área, né? Então, naturalmente, você irá precisar ter uma pessoa focal. Né? Então, parece até um pouco absurdo pensar assim que a gente está construindo liderança dentro de uma área que tem 2 pessoas. Sim. Mas pode é necessário. Mas pode ser um dos sócios, né? Exatamente, mais também. Habilidoso, focado nisso, que tem essas competências. Exatamente, dependendo do contexto ali, não tem problema. Então, você vai precisar ter uma referência. Porque a partir do momento que você vai aumentando a área, é assim como na empresa, né? Não dá para todo mundo tomar a decisão sobre tudo, né? Hoje, se nós temos 165 colaboradores, se todos nós fôssemos opinar em tudo, absolutamente, não seria viável. Não Sabe o que eu falo que tem a ver com isso? Assim, como que chama um negócio que a gente está falando aqui? É explodir o organograma, né? Não é podernograma. É organograma. Então, assim, é uma organização. É uma organização, entendeu? Exatamente. Não é poder, isso aqui tem mais poder que o outro. Isso está muito relacionado também com produtividade, com alçada, né? Com o dia a dia ali, que ele é muito dinâmico. Sim. Então, imagina, a gente está falando de decisões que muitas vezes, né, são escolhas do dia a dia e que se não tiver alguém como referência para tomá-las... Imagina um desconto para o cliente e pede para o RH. Isso. Fica não tudo tá muito comercial, confuso. É o financeiro, né? Então, é importante já a área de RH já nascer criando essa referência, porque essa pessoa, ela consegue ser a pessoa que ela vai começar a ter esse olhar dentro dessa área, né? Construir ali tudo que a gente tenha, que até então é um projeto, se desenvolver exatamente, porque é um processo. Estudo sem fim. Sem fim. Então, eu diria que um ponto importante é esse, né? E aí, para as demandas da empresa, o que eu acredito que seja o mais comum hoje, até pegando o nosso próprio exemplo, é que a partir de uma área de departamento pessoal, a gente vá para a estruturação de uma área de talentos, por exemplo, onde a gente está olhando ali para recrutamento e seleção, por exemplo, que é uma demanda muito importante, né? Como nós temos ali a nossa área relacionada a pessoas, basicamente, também temos que ter esse olhar, né? Trazer pessoas que estejam alinhadas, né? Pessoas que tenham a qualificação necessária, atender as demandas das áreas e etc. Então, uma área de departamento pessoal por si só consegue iniciar um trabalho com recrutamento, mas eu acredito que uma área mais estruturada para recrutamento e seleção, ela vá fazendo diferença. Porque a partir da contratação, você já cria um ciclo melhor, né? Um ciclo de um onboarding que ele tem uma taxa de sucesso maior. A partir de um recrutamento bem feito, você economiza tempo, né? Porque as reposições, você já além de um custo, também o seu você já está candidato. aculturando, exatamente. Então, eu diria que
pegando por demanda geral, né, do que a gente vê assim como RH, é essa área de recrutamento. Sim. Naturalmente, pode ser que não exista a demanda para você ter uma área de recrutamento específica. Então, o seu turnover é baixo, Exatamente. Né? Então, com isso, você vai ter aí situações onde terá, por exemplo, até a opção de terceirizar essa área, né, que é uma área que terceiriza ali recrutamento. Mas também há a possibilidade de você construir ela internamente. Sim. E aí, junto com essa área de recrutamento, você já consegue fazer um desdobramento para uma área, por exemplo, de treinamento. Sim. Que também vai ser uma área ali muito importante, porque toda essa base sendo construída nessas pessoas que nós queremos aculturar, né, que nós queremos que elas estejam ali em conexão com o que a empresa espera, elas necessariamente precisarão de treinamento. Sim. Então, eu acredito que essas duas áreas, elas começam a trabalhar numa sinergia, né, entre recrutamento, todo o processo do onboarding, o próprio treinamento de onboarding, né? Ele já entra ali, o onboarding até para trazer esse conceito ali, né? Que é aquele período inicial do colaborador, onde... Colocar o colaborador dentro do barco. Exatamente, exatamente. Então, é aquele momento onde ele entra, né? Faz parte do time. Então, existe ali toda uma estrutura que a gente chama de onboarding para formatar essa chegada. Sim. E ali, essa área que ela já está olhando para um recrutamento, né? Ela já pega esse bastão e já dá a sequência ali dentro do onboarding. Então, eu diria que esses dois caminhos, Fábio, ele pode ser um caminho mais comum. Sim. Ele não é um único caminho, então Sim. A gente volta a dizer, né, aquela questão Tem da que analisar. necessidade do que é, de fato, o objetivo daquele momento. Né? Então, é importante ter essa consciência, mas uma forma comum de analisar ali as construções de RH seria olhar para essas áreas. E aí, as áreas essa área, né, que está olhando para treinamento e recrutamento, ela vai se desdobrando para outras áreas também. Sim. Onde nós temos ali a área de desempenho, né, que seria aquela área que ela vai focar em desempenho e crescimento dos colaboradores, desenvolvimento dos colaboradores, sim, onde nós temos ali as ferramentas de feedbacks, avaliações de desempenho, os próprios PDIs, né, são os planos de desenvolvimento individual, enfim. Então, toda essa parte ali que vai ajudando o colaborador a se desenvolver dentro dessa empresa. E ter o plano de carreira, né, essa área, ela começa a trabalhar isso, ela começa, sim, a olhar para plano de carreira, aonde a gente pode desdobrar também, por exemplo, em plano de cargos e salários, aonde tem muita confusão, né, sim, que muitas vezes as pessoas acreditam que é tudo a mesma coisa e não é. Né, o plano de carreira é a base, sim, né, sim. E o plano de cargos e salários, ele é um dos componentes do plano de carreira. Né, então tem essa referência aí também. E isso acarreta também, assim, na verdade, ou um problema trabalhista ou uma proteção trabalhista, exato, né, bem feita. Né? Você vê como que acaba desembocando lá no DP, sabe? Exatamente, assim? Então, é uma coisa meio maluca. Por assim, isso que sentido, né? Por isso que a confusão é muito normal. Acaba tendo uma confusão. E eu acredito que o RH, né, a gestão de pessoas, os recursos humanos, é uma área que ela é totalmente complementar. Então, é exatamente o que faz a visão, né, de ter o processo ali acontecendo. É um processo de uma área que conecta ali com a outra, que direciona a outra, que starta a outra, né? Sim. Então, é um ciclo, é contínuo. Para finalizarmos, aí vamos pensar assim, naquele RH que ele já está mais estruturado, então nós já falamos aí de uma estrutura de áreas. Sim. Nós vamos naturalmente olhar, né, vai chegar a demanda, né? Pode ser que ela chegue antes, pode ser que ela chegue ali nessa fase onde nós já temos um pouco mais de pessoas. Uhum. Que é começar a nascer, por exemplo, as lideranças nas áreas. Sim. Né? Então, com aquela explosão de organograma, o que vai acontecer? Uma pessoa só no financeiro, ela não é mais suficiente. Eu já preciso, sim, aumentar esse time, assim como eu estou aumentando no RH. Perfeito. Então, naturalmente, essa liderança, né, essa referência de pessoas que a gente está criando dentro de cada área, ela vai precisar também passar por quê? Por treinamento, desenvolvimento. Muitas vezes, as pessoas que elas acabam assumindo essas posições, elas são líderes novos, sim, né? Ou seja, nunca estiveram naquela função. Então, há um contexto, né? Uma série de questões ali que elas vão precisar de orientação. Então, a área de RH, ela apoia muito nisso, né? E faz essa estrutura do que nós chamamos aí de todo um programa de liderança, por exemplo, de desenvolvimento de líderes, né? Perfeito. Aí a gente vai para uma outra esfera,
que aí seria um RH que ele está focado mais em crescimento, né? Ele está focado mais em um plano de sucessão, que é algo extremamente relevante dentro das empresas. Eu acho que é uma sustentação mais a longo prazo. Isso, né? Assim, exatamente. Talvez, né? É dar uma sustentabilidade maior para todo o ecossistema acontecer. Porque, até trazendo essa ideia, né, do plano de sucessão, que é bem interessante de entender, que o crescimento da empresa, ele vai trazer essas novas funções. Perfeito. E essas novas funções vão precisar ter novas pessoas. Naturalmente, porque você vai crescer o time. Então, nesse momento, você vai precisar ter essas pessoas preparadas. Legal. Ou o preparado, que a gente abre o grande parênteses, né, que não é aquela pessoa pronta. Né? A pessoa pronta, ela não existe, gente. Não existe no mercado, não existe dentro, né, do nosso time. Mas ela está sendo preparada. Perfeito. Só que, quando você tem uma estrutura, você tem processos já sendo estabelecidos ali, a gente já consegue identificar num time melhor essas pessoas. Sim. Né? Então, até para reter, projetos de retenção. Exatamente. E aí vem a importância de todos os processos de RH para isso. Vou dar um spoiler aqui, tá? Do nosso próximo podcast que vai alinhar. Legal. Nossa próxima gravação é porque, assim, isso tudo que a Arlene está falando, você viu um plano de sucessão, a retenção, ela aqui no Silveira já está a caminho, já temos um projeto, temos o projeto, já temos 4 pessoas, onde o nosso cargo de gerência, ele é o próximo sócio, né? Então, exatamente dentro do que a Arlene falou aí, desse crescimento empresarial, cara, é fato assim, eu posso estar errado, né? Mas vou deixar um conselho aqui, cara, você não consegue crescer sem pessoas, né? E naturalmente você crescendo, você precisa de mais sócios, né? Então, exatamente. Assim, não há, é um caminho sem volta, né? Então, assim, tenta de repente diminuir alguma crença negativa que você tenha sobre isso. Talvez as primeiras experiências que você teve sobre isso foram negativas, mas realmente faltou combinado, faltou processo, faltou organograma, definir responsabilidades, mas de fato, crescer querendo carregar todo o caminhão nas costas é impossível. Sim. Então vai ser inevitável a necessidade do seu plano de cargo e salário chegar, inclusive, a escolher novos e futuros sócios, né? Então, perfeito. Depois a gente vem aí com um episódio aí de partnership conectado com o RH, legal. Já fica o convite. Legal, aí, tá, ótimo. E aí eu acho legal assim, eu vou falar meio que que nem empresário raiz aqui, né? Eu explodiria assim, tá? Depois você fala, Fábio, tá certo, tá errado, tá? Vou me arriscar aqui. Tá. Administrativo virou DP. Você explode o DP para deixar na contabilidade e vir para uma pessoa mais focada no RH como um todo. Isso. Gestão, descrição de cargos, processos, gestão e processos, talvez, inicialmente. Isso. Né? Políticas, recrutamento e seleção, talvez você continue terceirizando, dependendo do seu... Isso, da demanda. Da sua demanda. E depois você vai indo mais para esses desenvolvimentos de treinamento e de clima. Isso. Né? Indo para um lado mais de cultura, deixar isso bem estruturado e tal. E aí depois você vai sentindo, né? No nosso caso aqui, o próprio marketing nosso tem uma pessoa quase para o endomarketing do RH. Isso, exatamente. Que é uma coisa assim, muito conectada com a nossa cultura. Então, de repente, você vai ter um marketing conectado dentro do RH, você vai ter uma pessoa de treinamento e desenvolvimento, que a gente tem uma especialista aqui, né, uma pessoa para desenvolver essa parte. A gente tem uma pessoa mais específica dentro do RH só para a gestão dos benefícios e tal, porque são 170 pessoas. Perfeito. Né? Só para a gestão de escala de férias, gente, assim, sabe? Exatamente. Então, se a gente falar assim, e aí eu tenho 170, tem clientes nossos aqui que tem 2.000 funcionários, então assim, 170 são 10 a 15 pessoas de férias por mês. Exatamente. Não assim, então, mas eu não preciso. Cara, se realmente você não precisa com 20. Então, eu acho que 20 você já sente que você precisa. É que a demanda ela pode ser diferente, né? Que com 20 pessoas, não dá para dizer assim, eu não vou ter necessidade de ter uma área de RH. Você vai ter, entretanto, em alguns pontos específicos. Né? Então não é explodir todos de uma vez, né? É explodir aquele que mais precisa. Exatamente. E mais ou menos esse caminho. Tá certo esse caminho?
Mais naquele sentido do cresce e organiza, né? Sim, que a gente fala também, que é assim, não adianta eu olhar, até pegando do ponto de vista do RH mesmo, né? Como eu mencionei, ir lá e buscar uma estratégia já formatada, vou fazer esse RH aqui no passo a passo, vai ser assim, então o próximo que eu vou fazer agora é a área de treinamento. Só que aí eu tô com a minha demanda ali, que ela já é liderança. Já tem confusão de cargo e liderança, então, né? eu já tenho que trabalhar isso de uma forma mais rápida, né? Perfeito. E isso vai ter desdobramento, provavelmente, depois na área de treinamento. É que a ordem, ela não é muito lógica, né? Ela vai depender muito do contexto. Mas, perfeito. No fim, você vai ter a demanda de todas as áreas. Há um certo patamar da empresa. Porque a demanda, ela vai surgir. Só vai surgir em times diferentes, né? Em tempos diferentes. E aí, Fábio, só para finalizar, né? Ali onde a gente... conclui, de certa forma, assim, uma estruturação de uma área de RH. Sim. E aí, lembrando que, diante do crescimento da empresa, muitas vezes, enquanto a gente está explodindo o organograma nas áreas, né, nas áreas dentro do RH, nós já estamos tendo mais pessoas dentro dessas próprias áreas. Sim. Né? Então, muitas vezes, a minha área de treinamento ela tem uma demanda tão alta, né, ou o que eu costumo dizer, né, entrega um resultado tão expressivo que eu preciso investir mais nela. Sim. E aí, portanto, eu contrato mais uma pessoa, por exemplo, né, para aquela demanda. Então, naturalmente, esse crescimento da área de RH, ela também vai ter essa demanda, né? Trazer mais pessoas para essas mesmas caixinhas. E a gente vai chegar ali nesse time que a gente está conversando agora, né? Que você mencionou até o partnership ali, que é onde o quê? Todo esse programa de crescimento, esse plano de carreira, ele vai ter aquela trilha de crescimento que vai chegar em liderança, ou ela vai chegar em cargos de especialista, por exemplo. E essas pessoas, pelo ponto de vista estratégico da empresa, né, elas acabam sendo essas pessoas tão conectadas ao negócio que elas têm um plano de carreira mais específico, né, que é onde a gente pode ir aí para esse partnership, né, que a gente está dizendo, que ali seria buscar ali, né, uma sócios, participação na sociedade. E outros caminhos de crescimento, né? Como uma alta liderança, novos gerentes, executivos, diretores. Sim, né? E que daí a gente já tem uma outra configuração de RH. Né? Porque essas funções, elas vão trazer o quê? Novas demandas. Né? Novas demandas dentro da área. Então, acredito muito que essa construção do RH, ela precisa estar inteiramente conectada ao que é importante para a empresa. O plano do negócio na empresa, né? Muitas vezes, assim, conversas com profissionais de RH, né? A gente tem muito essa questão, assim, de o que faz o RH crescer, o que faz o RH se desenvolver. É vocês olhar para o que de fato está sendo endereçar a sua energia dentro do RH para o que o negócio está precisando. Ser intencional, né? Ser intencional. Sim. E aí o que a gente acaba vendo, né, muito nas conversas com RHs é que o RH ele está mais distante do que o negócio precisa. Uhum. Então o RH ele tem aquela visão de que tudo isso aqui é importante, até o que a gente aprende na faculdade, né? Tá lá, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então qual é a visão que o profissional vem? Eu preciso implantar tudo isso. Sim. Eu vou chegar lá e vou fazer isso. Só que aí não é o mesmo time do que o negócio tá vivenciando. Então, essa aproximação, né, nesse patamar, onde o RH ele já está com essa visão mais estratégica, essa aproximação ela é extremamente importante. Né? O RH ele estar olhando para a estratégia do negócio. E isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na Silveira, né, Fábio, que é uma referência também para mim, que é onde o RH ele consegue ter esse olhar de estar abraçar sentado nas mesas estratégicas. Né? Isso é importante. Então, existem muitas empresas que não incluem o RH dentro da estratégia do negócio. Fica meio isolado, né? E aí fica isolado. É um erro. Naturalmente, não por uma falha do profissional de RH, mas muitas vezes pelo direcionamento e foco errado. Perfeito. Né? Então, esse acompanhamento do crescimento é extremamente relevante, né? O profissional de RH, a área de RH, ela está olhando ali. Crescendo também junto, né? Crescendo, se desenvolvendo, exatamente. E se não chegar, gente, a referência é ir lá e buscar, né? Busca a informação, ver onde está, para que o foco e o desenvolvimento ele esteja direcionado para o que realmente vai, o que a gente fala, né? Mexer o ponteiro, né? Dar um resultado maior. Acredito que isso também é bem relevante de trazer aqui como um ponto nessa etapa de crescimento da empresa. Perfeito. Olha, o assunto aqui vai longe, viu? Vai longe. Vai longe, o pessoal vai cansar na esteira da academia aí. Arlene, obrigado inicialmente. Tem a nossa pergunta final, que agradeço. Né? Você tem que passar pra gente aí. O que você pode contar? Boa, O que você pode contar? Que, sei lá, foi uma
pivotado, uma virada de chave na sua vida ou na sua profissão? Fique à vontade que o microfone é seu. Sabe que eu reflito sempre, né, essa pergunta. Porque como eu já gravei um episódio, Sim. né, e aí na época... E é muito engraçado isso, que as coisas vão mudando, né? Por isso que a vida é interessante, né? Porque é dinâmico. Se eu sentar aqui nessa mesa mês que vem, eu acho que eu falaria outra coisa. Sim. Mas nesse momento eu tenho pensado bastante sobre o fato de que não apenas por uma questão profissional, né? Que a gente sabe que trabalhar com recursos humanos... ao qual dediquei aí 15 anos já da vida, que passa muito rápido. Então, assim, trabalhar com recursos humanos é naturalmente você gostar de pessoas. Parece que é uma coisa simples e básico, mas não é, né? Mas a gente, como profissional de RH, a gente tem esse conceito na cabeça. Não, precisa gostar de pessoas. Só que com o tempo, trabalhando com RH, e aí você vai conversando com muitas pessoas, também aprendendo muito com as pessoas, nós vamos entendendo que é além disso, é além de gostar de pessoas. É você entender que é tudo sobre pessoas, né? E aí, eu gosto muito também, né, de olhar assim, muito para essa questão além do que a gente trata ali no dia a dia. Então, poxa, além da minha rotina, né? Eu gosto muito de olhar o que está acontecendo no mundo, eu gosto muito de ampliar assim, a visão, né? Entender esses contextos que acontecem. Poxa, por que aconteceu tal coisa lá em tal país, contexto geopolítico, essas coisas que vão me abrindo mais, né, o meu olhar. E, no fim, eu acredito que o mundo ele gira assim, em torno disso, né? Em torno das necessidades, dos anseios das pessoas, né? E dos sonhos, dos desejos, etc. Então, tenho pensado muito nisso e acho que quanto mais eu penso, mais eu descubro assim, que eu preciso aprender ainda sobre isso, né? E me faz ter essa chama viva ali. Poxa, aprender mais sobre pessoas, entender mais sobre o comportamento, né? O autoconhecimento também, é claro, né? Que é tudo... começa aqui com a gente, não tem como. Mas eu acredito que isso vem me virando chaves ao longo do tempo. Toda vez que eu penso nisso, né, ele vai me trazendo um aprendizado novo. Legal. Então, acho que seria o do momento seria essa. E sabe o que é importante que você falou aí? Eu concordo plenamente, porque assim, o mundo físico nosso, ele é muito pequeno. Exato. Perto do mundo emocional e espiritual. Então, assim, existe um universo que a gente não enxerga. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Sendo, sei lá, cristão ou estatístico ou qualquer, né, que a pessoa crê assim, cara, o tamanho do mundo emocional, o tamanho do mundo que está dentro da sua cabeça aí, né, ele é muito maior do que um país continental como o Brasil. Exato. Então, acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado e abrir um pouco a cabeça e sair da zona de conforto. Isso é muito legal. E realmente, assim, o negócio é muito maior do que o que exatamente a gente enxerga. Nossa, então, acho que é por isso que acaba sendo também tão apaixonante, né? Exatamente. Não tem como ficar igual. Não tem como, porque quanto mais você vai... Parece assim, aquele buraco, quanto mais cava, né? Mais tem coisa para cavar, porque é infinito, né? O aprendizado. Acredito que as descobertas da humanidade, né? Que são relacionadas ao comportamento humano, né? A forma como as pessoas pensam, agem, etc. Elas são as coisas assim, mais empolgantes que existem, sabe? Então, isso vai me ajudando aí, vai me virando algumas chaves ao longo do caminho. Legal, bacana. Show de bola. Obrigado. Nossa, muito legal. Obrigado. Passa voando, né? Passa voando. Muito rápido. E, gente, eu quero deixar um recadinho aqui, que eu acho que a Elaine conhece bem uma parte dessa frase, né? Que é a nossa missão. Mas, assim, acredite genuinamente no potencial das pessoas. Não tem outro jeito, tá bom? Porque é elas que formam empresas de sucesso. Tá bom, gente? É isso. Brigadão. Muito obrigada, Fábio. E até a próxima, hein? Até a próxima. Próxima com a Arlene também. Obrigada, Valeu, gente. Até. Tchau.